Olá! Bem-vindos ao Literatura Oral, podcast de leitura comentada e sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira, jornalista com doutorado em literatura. Neste episódio, continuo com a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. No último episódio, vimos que Virgília está grávida e que Brás acredita que o filho é dele. Ele passa um tempo conversando com o feto, imaginando como será esse filho. Vê o filho bacharel fazendo discurso e se enche de orgulho. Na verdade, Brás projeta nesse filho a imagem de si próprio, por quem, aliás, ele tem muito apreço, diga-se de passagem. O discurso que imagina para o filho talvez seja aquele que o pai dele imaginou sendo o primeiro discurso de Brás como ministro. Um discurso que ele acabou nunca fazendo. O episódio terminou com um convite do cunhado Cotrim para um jantar. Esse convite foi entregue ao Brás pelo Damasceno, uma personagem que apoia o comércio de escravos e, ao mesmo tempo, se diz fã de teatro. Voltemos à leitura. O jantar. Que suplício que foi o jantar. Felizmente, Sabina fez-me sentar ao pé da filha do Damasceno, uma Dona Eulália, ou mais familiarmente Nhã Loló, moça graciosa, um tanto acanhada a princípio, mas só a princípio. Faltava-lhe elegância, mas compensava com os olhos, que eram soberbos e só tinham o defeito de não se arrancarem de mim. Exceto quando desciam ao prato, mas Nhã Loló comia tão pouco que quase não olhava para o prato. De noite cantou. A voz era como dizia o pai, muito mimosa. Não obstante, esquivei-me. Sabina veio até a porta e perguntou-me que tal achara a filha do Damasceno. Assim. Muito simpática, não é? Acudiu ela. Falta-lhe um pouco mais de corte, mas que coração, é uma pérola. Bem boa noiva para você. Não gosto de pérolas. Casmurro. Para quando é que você se guarda? Para quando estiver a cair de maduro, já sei. Pois meu rico, quer você queira, quer não, há de casar com Nhã Loló. E dizia isto a bater-me na face com os dedos, meiga como uma pomba, e ao mesmo tempo intimativa e resoluta. Santo Deus, seria esse o motivo da reconciliação? Fiquei um pouco desconsolado com a ideia, mas uma voz misteriosa chamava-me à casa do Lobo Neves. Disse adeus a Sabina e às suas ameaças. A causa secreta. Como está minha querida mamãe? A essa palavra, Virgília amuou-se como sempre. Estava no canto de uma janela, sozinha, a olhar para a lua, e recebeu-me alegremente, mas quando lhe falei no nosso filho, amuou-se. Não gostava de semelhante alusão, aborreciam-lhe as minhas antecipadas carícias paternais. Eu, para quem ela já era uma pessoa sagrada, uma âmbula divina, deixava estar quieta. Supus a princípio que o embrião, esse perfil do incógnito, projetando-se na nossa aventura, lhe restituíra a consciência do mal. Enganava-me. Nunca Virgília me parecera mais expansiva, mais sem reservas, menos preocupada dos outros e do marido. Não eram remorsos. Imaginei também que a concepção seria um puro invento, um modo de prender-me a ela, recurso sem longa eficácia, que talvez começava de oprimi-la. Não era absurda esta hipótese. A minha doce Virgília mentia às vezes, com tanta graça. Naquela noite descobri a causa verdadeira. Era medo do parto e vexame da gravidez. Padecera muito quando lhe nasceu o primeiro filho, e essa hora, feita de minutos de vida e minutos de morte, dava-lhe já imaginariamente os calafrios do patíbulo.
Quanto ao vexame, complicava-se ainda da forçada privação de certos hábitos da vida elegante. Com certeza era isso mesmo. Dei-lhe a entender repreendendo-a, um pouco em nome dos meus direitos de pai. Virgília fitou-me. Em seguida desviou os olhos e sorriu de um jeito incrédulo. Flores de antanho. Onde estão elas, as flores de antanho? Uma tarde, após algumas semanas de gestação, esboroou-se todo o edifício das minhas quimeras paternais. Foi-se o embrião, naquele ponto em que não se distingue Laplace de uma tartaruga. Tive a notícia por boca do Lobo Neves, que me deixou na sala e acompanhou o médico à alcova da frustrada mãe. Eu encostei-me à janela a olhar para a chácara, onde verdejavam as laranjeiras sem flores. Onde iam elas, as flores de antanho? A carta anônima. Senti tocar-me no ombro, era Lobo Neves. Encaramo-nos alguns instantes, mudos, inconsoláveis. Indaguei de Virgília, depois ficamos a conversar uma meia hora. No fim desse tempo, vieram trazer-lhe uma carta. Ele leu-a, empalideceu muito e fechou-a com a mão trêmula. Creio que lhe vi fazer um gesto, como se quisesse atirar-se sobre mim, mas não me lembra bem. O que me lembra claramente é que durante os dias seguintes recebeu-me frio e taciturno. Enfim, Virgília contou-me tudo daí a dias na Gamboa. O marido mostrou-lhe a carta logo que ela se restabeleceu. Era anônima e denunciava-nos. Não dizia tudo, não falava, por exemplo, das nossas entrevistas externas. Limitava-se a precavê-lo contra a minha intimidade e acrescentava que a suspeita era pública. Virgília leu a carta e disse com indignação que era uma calúnia infame. Calúnia? Perguntou Lobo Neves. Infame. O marido respirou, mas, tornando a carta, parece que cada palavra dela lhe fazia com o dedo um sinal negativo. Cada letra bradava contra a indignação da mulher. Esse homem, aliás intrépido, era agora a mais frágil das criaturas. Talvez a imaginação lhe mostrou ao longe o famoso olho da opinião a fitá-lo sarcasticamente, com um ar de pulha. Talvez uma boca invisível lhe repetiu ao ouvido as chufas que ele escutara ou dissera outrora. Instou com a mulher que lhe confessasse tudo, porque tudo lhe perdoaria. Virgília compreendeu que estava salva. Mostrou-se irritada com a insistência. Jurou que, da minha parte, só ouvira palavras de gracejo e cortesia. A carta havia de ser de algum namorado sem ventura. E citou alguns. Um que a galanteara francamente durante 3 semanas, outro que lhe escrevera uma carta e ainda outros e outros. Citava-os pelo nome, com circunstâncias, estudando os olhos do marido, e concluiu dizendo que, para não dar margem à calúnia, tratar-me-ia de maneira que eu não voltaria lá. Ouviu tudo isto um pouco turbado, não pelo acréscimo de dissimulação que era preciso empregar de hora em diante, até afastar-me inteiramente da casa do Lobo Neves, mas pela tranquilidade moral de Virgília, pela falta de comoção, de susto, de saudades e até de remorsos. Virgília notou a minha preocupação, levantou-me a cabeça, porque eu olhava então para o soalho, e disse-me com certa amargura: "Você não merece os sacrifícios que lhe faço." Não lhe disse nada. Era ocioso ponderar-lhe que um pouco de desespero e terror daria à nossa situação o sabor cáustico dos primeiros dias. Mas se lhe o dissesse, não é impossível que ela chegasse lenta e artificiosamente até esse pouco de desespero e terror. Não lhe disse nada. Ela batia nervosamente com a ponta do pé no chão. Aproximei-me e beijei-a na testa. Virgília recuou como se fosse um beijo de defunto. Entre a boca e a testa. Sinto que o leitor estremeceu, ou devia estremecer. Naturalmente, a última palavra sugeriu-lhe 3 ou 4 reflexões. Veja bem o quadro. Numa casinha da Gamboa, 2 pessoas que se amam há muito tempo, uma inclinada para a outra a dar-lhe um beijo na testa e a outra a recuar, como se sentisse o contato de uma boca de cadáver. Há aí, no breve intervalo entre a boca e a testa, antes do beijo e depois do beijo, há aí largo espaço para muita coisa. A contração de um ressentimento, a ruga da desconfiança ou, enfim, o nariz pálido e sonolento da saciedade. Suprimido. Separamo-nos alegremente. Jantei reconciliado com a situação.
A carta anônima restituía à nossa aventura o sal do mistério e a pimenta do perigo. E afinal foi bem bom que Virgília não perdesse naquela crise a posse de si mesma. De noite fui ao Teatro de São Pedro. Representava-se uma grande peça, em que a Estela arrancava lágrimas. Entro. Corro os olhos pelos camarotes. Vejo em um deles Damasceno e a família. Trajava a filha com outra elegância e certo apuro, coisa difícil de explicar, porque o pai ganhava apenas o necessário para endividar-se, e daí talvez fosse por isso mesmo. No intervalo fui visitá-los. Damasceno recebeu-me com muitas palavras, a mulher com muitos sorrisos. Quanto a Nhã Loló, não tirou mais os olhos de mim. Parecia-me agora mais bonita do que no dia do jantar. Achei-lhe certa suavidade etérea, casada ao polido das formas terrenas. Expressão vaga e condigna de um capítulo em que tudo há de ser vago. Realmente não sei como lhes diga que não me senti mal ao pé da moça, trajando garridamente um vestido fino, um vestido que me dava cócegas de tartufo. Ao contemplá-lo, cobrindo casta e redondamente o joelho, foi que eu fiz uma descoberta sutil, a saber que a natureza previu a vestidura humana, condição necessária ao desenvolvimento da nossa espécie. A nudez habitual, dada a multiplicação das obras e dos cuidados do indivíduo, tenderia a embotar os sentidos e a retardar os sexos, ao passo que o vestuário, negaceando a natureza, aguça e atrai as vontades. Ativas, reproduz-las e, conseguintemente, faz andar a civilização. Abençoado o uso que nos deu Otelo e os paquetes transatlânticos. Estou com vontade de suprimir este capítulo. O declive é perigoso, mas enfim eu escrevo as minhas memórias e não as tuas, leitor pacato. Ao pé da graciosa donzela, parecia-me tomado de uma sensação dupla e indefinível. Ela exprimia inteiramente a dualidade de Pascal, l'ange tapete, com a diferença que o jansenista não admitia a simultaneidade das duas naturezas, ao passo que elas aí estavam bem juntinhas. L'ange, que dizia algumas coisas do céu, e tapete, que não, decididamente, suprimo este capítulo. Na plateia achei Lobo Neves, de conversa com alguns amigos. Falamos por alto, a frio, constrangidos um do outro. Mas no intervalo seguinte, prestes a levantar o pano, encontramo-nos num dos corredores, em que não havia ninguém. Ele veio a mim com muita afabilidade e riso. Puxou-me a um dos óculos do teatro e falamos muito, principalmente ele, que parecia o mais tranquilo dos homens. Cheguei a perguntar-lhe pela mulher, respondeu que estava boa, mas torceu logo a conversação para assuntos gerais, expansivo, quase risonho. Adivinhe quem quiser a causa da diferença. Eu fujo ao Damasceno, que me espreita ali da porta do camarote. Não ouvi nada do seguinte ato, nem as palavras dos atores, nem as palmas do público. Reclinado na cadeira, apanhava de memória os retalhos da conversação do Lobo Neves, refazia as maneiras dele e concluía que era muito melhor a nova situação. Bastava-nos a Gamboa. A frequência da outra casa aguçaria as invejas. Rigorosamente, podíamos dispensar-nos de falar todos os dias. Era até melhor. Metia a saudade de permeio nos amores. Ao demais, eu galgara os 40 anos, e não era nada, nem simples eleitor de paróquia. Urgia fazer alguma coisa, ainda por amor de Virgília, que havia de ufanar-se quando visse luzir o meu nome. Creio que nessa ocasião houve grandes aplausos, mas não juro. Eu pensava em outra coisa. Multidão, cujo amor cobicei até a morte, era assim que eu me vingava às vezes de ti. Deixava burburinhar em volta do meu corpo a gente humana sem a ouvir, como o Prometeu de Ésquilo fazia os seus verdugos. Ah, tu cuidavas encadear-me ao rochedo da tua frivolidade, da tua indiferença ou da tua agitação? Frágeis cadeias, amiga minha, eu rompia-as de um gesto de Gulliver. Vulgar coisa ir considerar no ermo. O voluptuoso, o esquisito, é insultar-se o homem no meio de um mar de gestos e palavras, de nervos e paixões. Decretar-se-lhe aliado, inacessível, ausente. O mais que podem dizer quando ele torna a si, isto é, quando ele torna aos outros, é que baixa do mundo da lua,
mas o mundo da lua, esse desvão luminoso e recatado do cérebro, que outra coisa é, senão a afirmação desdenhosa da nossa liberdade espiritual. Vive Deus! Eis um bom fecho de capítulo. O caso provável. Se esse mundo não fosse uma região de espíritos desatentos, era escusado lembrar ao leitor que eu só afirmo certas leis quando as possuo deveras, em relação a outras, restrinjo-me à admissão da probabilidade. Um exemplo da segunda classe constitui o presente capítulo, cuja leitura recomendo a todas as pessoas que amam o estudo dos fenômenos sociais. Segundo parece, e não é improvável, existe entre os fatos da vida pública e os da vida particular uma certa ação recíproca, regular e talvez periódica. Ou, para usar de uma imagem, há alguma coisa semelhante às marés da praia do Flamengo e de outras igualmente marulhosas. Com efeito, quando a onda investe a praia, alaga muitos palmos adentro, mas essa mesma água torna ao mar, com variável força, e vai engrossar a onda que há de vir e que terá de tornar como a primeira. Esta é a imagem. Vejamos a aplicação. Deixei dito noutra página que o Lobo Neves, nomeado presidente de província, recusou a nomeação por motivo da data do decreto, que era 13. Ato grave, cuja consequência foi separar do ministério o marido de Virgília. Assim, o fato particular da ojeriza de um número produziu o fenômeno da dissidência política. Resta ver como, tempos depois, um ato político determinou na vida particular uma cessação de movimento. Não convindo ao método deste livro descrever imediatamente esse outro fenômeno, limito-me a dizer por ora que o Lobo Neves, 4 meses depois de nosso encontro no teatro, reconciliou-se com o ministério. Fato que o leitor não deve perder de vista se quiser penetrar a sutileza do meu pensamento. A Revolução Dálmata. Foi Virgília quem me deu notícia da viravolta política do marido, certa manhã de outubro, entre 11 e meio-dia. Falou-me de reuniões, de conversas, de um discurso. De maneira que desta vez fica baronesa, interrompi eu. Ela derreteu os cantos da boca e moveu a cabeça a um e outro lado, mas esse gesto de indiferença era desmentido por alguma coisa menos definível, menos clara, uma expressão de gosto e de esperança. Não sei por que imaginei que a carta imperial da nomeação podia atraí-la à virtude, não digo pela virtude em si mesma, mas por gratidão ao marido, que ela amava cordialmente a nobreza. Um dos maiores desgostos da nossa vida foi o aparecimento de certo pelintra delegação, da legação da Dalmácia, suponhamos, o conde B.V., que a namorou durante 3 meses. Esse homem, vero fidalgo de raça, transtornara um pouco a cabeça de Virgília, que, além do mais, possuía a vocação diplomática. Não chego a alcançar o que seria de mim se não rebentasse na Dalmácia uma revolução, que derrocou o governo e purificou as embaixadas. Foi sangrenta a revolução, dolorosa, formidável. Os jornais, a cada navio que chegava da Europa, transcreviam os horrores, mediam o sangue e contavam as cabeças. Toda a gente fremia de indignação e piedade. Eu não. Eu abençoava interiormente essa tragédia, que me tirara uma pedrinha do sapato. E depois a Dalmácia era tão longe. De repouso. Mas este mesmo homem que se alegrou com a partida do outro, praticou daí a tempos... Não hei de contá-lo nesta página. Fique esse capítulo para repouso do meu vexame. Uma ação grosseira, baixa, sem explicação possível. Repito, não contarei o caso nesta página. Distração. Não, senhor doutor, isto não se faz. Perdoe-me, isto não se faz. Tinha razão, dona Plácida. Nenhum cavalheiro chega 1 hora mais tarde ao lugar em que o espera a sua dama. Entrei esbaforido. Virgília tinha ido embora. Dona Plácida contou-me que ela esperara muito, que se irritara, que chorara, que jurara votar-me ao desprezo e outras mais coisas que a nossa caseira dizia com lágrimas na voz, pedindo-me que não desamparasse Yaya, que era ser muito injusto com uma moça que me sacrificara tudo. Expliquei-lhe então que um equívoco, e não era. Cuido que foi simples distração, um dito, uma conversa, uma anedota, qualquer coisa, simples distração.
Coitada de Dona Plácida, estava aflita deveras. Andava de um lado para outro, abanando a cabeça, suspirando com estrépito, espiando pela rótula. Coitada de Dona Plácida. Com que arte conchegava as roupas, bafejava as faces, acalentava as manhas do nosso amor. Que imaginação fértil em tornar as horas mais aprazíveis e breves. Flores doces, os bons doces de outros dias. E muito riso, muito afago, riso e afago que cresciam com o tempo, como se ela quisesse fixar a nossa aventura, ou restituir-lhe a primeira flor. Nada esquecia a nossa confidente caseira, nada, nem a mentira, porque a um outro referia suspiros e saudades que não presenciara. Nada, nem a calúnia, porque uma vez chegou a atribuir-me uma paixão nova. Você sabe que não posso gostar de outra mulher, foi a minha resposta, quando Virgília me falou em semelhante coisa. E esta só palavra, sem nenhum protesto ou admoestação, dissipou a leive de Dona Plácida, que ficou triste. Está bem, disse-lhe eu, depois de um quarto de hora. Virgília há de reconhecer que não tive culpa nenhuma. Quer você levar-lhe uma carta agora mesmo? Ela há de estar bem triste, coitadinha. Olhe, eu não desejo a morte de ninguém, mas se o senhor doutor algum dia chegar a casar com Yayá, então sim é que há de ver o anjo que ela é. Lembra-me que desviei o rosto e baixei os olhos ao chão. Recomendo esse gesto às pessoas que não tiverem uma palavra pronta para responder, ou ainda às que recearem encarar a pupila de outros olhos. Em tais casos, alguns preferem recitar uma oitava dos Lusíadas, outros adotam o recurso de assobiar a norma. Eu atenho-me ao gesto indicado. É mais simples, exige menos esforço. 3 dias depois estava tudo explicado. Suponho que Virgília ficou um pouco admirada quando lhe pedi desculpas das lágrimas que derramara naquela triste ocasião. Nem me lembra se interiormente as atribuía a Dona Plácida. Com efeito, podia acontecer que Dona Plácida chorasse ao vê-la desapontada, e, por um fenômeno da visão, as lágrimas que tinha nos próprios olhos lhe parecessem cair dos olhos de Virgília. Fosse como fosse, tudo estava explicado, mas não perdoado, e menos ainda esquecido. Virgília dizia-me uma porção de coisas duras, ameaçava-me com a separação. Enfim, louvava o marido. Esse sim era um homem digno, muito superior a mim, delicado, um primor de cortesia e afeição. É o que ela dizia, enquanto eu, sentado com os braços fincados nos joelhos, olhava para o chão, onde uma mosca arrastava uma formiga que lhe mordia o pé. Pobre mosca, pobre formiga. Mas você não diz nada, nada? Perguntou Virgília, parando diante de mim. Que hei de dizer? Já expliquei tudo. Você teima em zangar-se. Que hei de dizer? Sabe que me parece? Parece-me que você está enfastiada, que se aborrece, que quer acabar. Justamente. Foi dali pôr o chapéu com a mão trêmula, raivosa. Adeus, Dona Plácida, bradou ela para dentro. Depois foi até a porta, correu o fecho e ia sair. Agarrei-a pela cintura. Está bom, disse-lhe. Virgília ainda forcejou por sair. Eu retive-a, pedi-lhe que ficasse, que esquecesse. Ela afastou-se da porta e foi cair no canapé. Sentei-me ao pé dela. Disse-lhe muitas coisas meigas, outras humildes, outras graciosas. Não afirmo se os nossos lábios chegaram à distância de um fio de cambraia ou ainda menos. É matéria de controvérsia. Lembra-me, sim, que na agitação caiu um brinco de Virgília, que eu inclinei-me a apanhá-lo e que a mosca, de a pouco, trepou ao brinco, levando sempre a formiga no pé. Então eu, com a delicadeza nativa de um homem do nosso século, pus na palma da mão aquele casal de mortificados. Calculei toda a distância que ia da minha mão ao planeta Saturno e perguntei a mim mesmo que interesse podia haver num episódio tão mofino. Se concluis daí que eu era um bárbaro, enganas-te, porque eu pedi um grampo a Virgília a fim de separar os dois insetos. Mas a mosca farejou a minha intenção, abriu as asas e foi-se embora. Pobre mosca, pobre formiga, e Deus viu que isto era bom, como se diz na Escritura. Era ele. Restituiu o grampo a Virgília, que o repregou nos cabelos, e preparou-se para sair. Era tarde, tinham dado 3 horas. Tudo estava esquecido e perdoado.
Dona Plácida, que espreitava a ocasião idônea para a saída, fecha subitamente a janela e exclama: Virgem Nossa Senhora, aí vem o marido da Yayá. O momento de terror foi curto, mas completo. Virgília fez-se da cor das rendas do vestido. Correu até a porta da alcova. Dona Plácida, que fechara a rótula, queria fechar também a porta de dentro. Eu dispus-me a esperar o Lobo Neves. Esse curto instante passou. Virgília tornou a si, empurrando-me para a alcova. Disse a Dona Plácida que voltasse à janela. A confidente obedeceu. Era ele. Dona Plácida abriu-lhe a porta com muitas exclamações de pasmo. O senhor por aqui, honrando a casa de sua velha. Entre, faça favor. Adivinhe quem está cá. Não tem que adivinhar. Não veio por outra coisa. Apareça, Yayá. Virgília, que estava a um canto, atirou-se ao marido. Eu espreitava-os pelo buraco da fechadura. O Lobo Neves entrou lentamente, pálido, frio, quieto, sem explosão, sem arrebatamento, e circulou um olhar em volta da sala. — Que é isto? — exclamou Virgília. — Você por aqui? Ia passando, vi Dona Plácida à janela e vim cumprimentá-la. — Muito obrigada — acudiu esta. — E digam que as velhas não valem alguma coisa. Olhai, gentes. Yayá parece estar com ciúmes. E acariciando-a muito. Este anjinho é que nunca se esqueceu da velha Plácida. Coitadinha, é mesmo a cara da mãe. Sente-se, senhor doutor. Não me demoro. Você vai para casa? Disse Virgília. Vamos juntos? Vou. Dê cá o meu chapéu, Dona Plácida. Está aqui. Dona Plácida foi buscar um espelho. Abriu-o diante dela. Virgília punha o chapéu, atava as fitas, arranjava os cabelos, falando ao marido, que não respondia nada. A nossa boa velha tagarelava demais. Era um modo de disfarçar as tremuras do corpo. Virgília, dominado o primeiro instante, tornara a posse de si mesma. Pronta, disse ela. Adeus, Dona Plácida. Não se esqueça de aparecer, ouviu? A outra prometeu que sim e abriu-lhes a porta. Equivalência das janelas. Dona Plácida fechou a porta e caiu numa cadeira. Eu deixei imediatamente a alcova e dei 2 passos para sair à rua, com o fim de arrancar Virgília ao marido. Foi o que disse, e em bem que o disse, porque Dona Plácida deteve-me por um braço. Tempo houve em que cheguei a supor que não dissera aquilo senão para que ela me detivesse. Mas a simples reflexão basta para mostrar que, depois dos 10 minutos da alcova, o gesto mais genuíno e cordial não podia ser senão esse. E isso por aquela famosa lei da equivalência das janelas que eu tive a satisfação de descobrir e formular. Era preciso arejar a consciência. A alcova foi uma janela fechada. Eu abri outra com o gesto de sair e respirei. Jogo perigoso. Respirei e sentei-me. Dona Plácida atroava a sala com exclamações e lástimas. Eu ouvia sem lhe dizer coisa nenhuma. Refletia comigo se não era melhor ter fechado Virgília na alcova e ficado na sala. Mas adverti logo que seria pior. Confirmaria a suspeita, chegaria o fogo à pólvora e uma cena de sangue. Foi muito melhor assim. Mas depois, que ia acontecer em casa de Virgília? Matá-la ia o marido? Espancá-la ia? Encerrá-la ia? Expulsá-la ia? Essas interrogações percorriam lentamente o meu cérebro, como os pontinhos e vírgulas escuras percorrem o campo visual dos olhos enfermos ou cansados. Iam e vinham, com o seu aspecto seco e trágico, e eu não podia agarrar um deles e dizer: és tu e não outro. De repente, vejo um vulto negro. Era Dona Plácida, que fora dentro enfiar a mantinha e vinha oferecer-se-me para ir à casa do Lobo Neves. Ponderei que era arriscado, porque ele desconfiaria da visita tão próxima. Sossegue, interrompeu ela, eu saberei arranjar as coisas. Se ele estiver em casa, não entro. Saiu. Eu fiquei a ruminar o sucesso e as consequências possíveis. Ao cabo, parecia-me jogar um jogo perigoso e perguntava a mim mesmo se não era tempo de levantar e espairecer. Sentia-me tomado de uma saudade do casamento, de um desejo de canalizar a vida. Por que não? Meu coração tinha ainda de explorar. Não me sentia incapaz de um amor casto, severo e puro. Em verdade, as aventuras são a parte torrencial e vertiginosa da vida, isto é, a exceção. Eu estava enfarado delas. Não sei até se me pungia algum remorso.
Mal pensei naquilo, deixei-me ir atrás da imaginação. Vi-me logo casado, ao pé de uma mulher adorável, diante de um baby que dormia no regaço da ama. Todos nós no fundo de uma chácara sombria e verde, a espiarmos através da chácara uma nesga do céu azul, extremamente azul. Bilhete. Não ouve nada, mas ele suspeita alguma coisa, está muito sério e não fala, agora saiu. Sorriu uma vez somente para Nhonhô, depois de eu fitar muito tempo carrancudo. Não me tratou mal nem bem. Não sei o que vai acontecer. Deus queira que isso passe. Muita cautela por hora, muita cautela. Que se não entende. Eis aí o drama, eis aí a ponta da orelha trágica de Shakespeare. Esse retalhinho de papel, garatujado em partes, machucado das mãos, era um documento de análise que eu não farei neste capítulo, nem no outro, nem talvez em todo o resto do livro. Poderia eu tirar ao leitor o gosto de notar por si mesmo a frieza, a perspicácia e o ânimo dessas poucas linhas traçadas à pressa. E por trás delas, a tempestade de outro cérebro, a raiva dissimulada, o desespero que se constrange e medita, porque tem de resolver-se na lama ou no sangue ou nas lágrimas. Quanto a mim, se vos disser que li o bilhete 3 ou 4 vezes naquele dia, acreditai o que é verdade. Se vos disser mais que o reli no dia seguinte, antes e depois do almoço, podeis crê-lo, é a realidade pura. Mas se vos disser a comoção que tive, duvidai um pouco da asserção, e não a aceitei sem provas. Nem então, nem ainda agora, cheguei a discernir o que experimentei. Era medo e não era medo. Era dó e não era dó. Era vaidade e não era vaidade. Enfim, era amor sem amor, isto é, sem delírio. E tudo isso dava uma combinação assaz complexa e vaga, uma coisa que não podereis entender como eu não entendi. Suponhamos que não disse nada. O filósofo. Sabido que reli a carta antes e depois do almoço, sabido fica que almocei, e só resta dizer que essa refeição foi das mais parcas da minha vida. Um ovo, uma fatia de pão, uma xícara de chá. Não me esqueceu esta circunstância mínima, no meio de tanta coisa importante obliterada, escapou esse almoço. A razão principal poderia ser justamente o meu desastre, mas não foi. A principal razão foi a reflexão que me fez o Quincas Borba, cuja visita recebi naquele dia. Disse-me ele que a frugalidade não era necessária para entender o humanitismo, e menos ainda praticá-lo. Que esta filosofia acomodava-se facilmente com os prazeres da vida, inclusive a mesa, o espetáculo e os amores, e que, ao contrário, a frugalidade podia indicar certa tendência para o ascetismo, o que era a expressão acabada da tolice humana. Veja São João, continuou ele, mantinha-se de gafanhotos no deserto, em vez de engordar tranquilamente na cidade e fazer emagrecer o farisaísmo na sinagoga. Deus me livre de contar a história do Quincas Borba, que aliás ouvi toda naquela triste ocasião, uma história longa, complicada, mas interessante. E se não conto a história, dispenso-me outro sim de descrever-lhe a figura, aliás, muito diversa da que me apareceu no passeio público. Calo-me. Digo somente que se a principal característica do homem não são as feições, mas os vestuários, ele não era o Quincas Borba. Era um desembargador sem beca, um general sem farda, um negociante sem déficit. Notei-lhe a perfeição da sobrecasaca, a alvura da camisa, o asseio das botas. A mesma voz, roufenha outrora, parecia restituída à primitiva sonoridade. Quanto à gesticulação, sem que houvesse perdido a viveza de outro tempo, não tinha já a desordem, sujeitava-se a um certo método. Mas eu não quero descrevê-lo. Se falasse, por exemplo, no botão de ouro que trazia ao peito e na qualidade do couro das botas, iniciaria uma descrição que omito por brevidade. Contentem-se de saber que as botas eram de verniz. Saibam mais que ele herdara alguns pares de contos de réis de um velho tio de Barbacena. Meu espírito, permitam-me aqui uma comparação de criança, meu espírito era naquela ocasião uma espécie de peteca. A narração do Quincas Borba dava-lhe uma palmada e ele subia. Quando ia a cair, o bilhete de Virgília dava-lhe outra palmada e ele era de novo arremessado aos ares.
Descia e o episódio do passeio público recebia-o com outra palmada, igualmente rija e eficaz. Cuido que não nasci para situações complexas. Esse puxar e empuxar de coisas opostas desequilibrava-me. Tinha vontade de embrulhar o Quincas Borba e o Lobo Neves e o bilhete de Virgília na mesma filosofia e mandá-los de presente a Aristóteles. Contudo, era instrutiva a narração de nosso filósofo. Admirava-lhe, sobretudo, o talento de observação com que descrevia a gestação e o crescimento do vício, as lutas interiores, as capitulações vagarosas, o uso da lama. Olhe, observou ele, a primeira noite que passei na escada de São Francisco, dormia inteira como se fosse a mais fina pluma. Por quê? Porque fui gradualmente da cama de esteira ao catre de pau, do quarto próprio ao corpo da guarda, do corpo da guarda à rua. Quis expor-me finalmente à filosofia, pedi-lhe que não. Estou muito preocupado hoje e não poderia atendê-lo. Venha depois, estou sempre em casa. Quincas Borba sorriu de um modo malicioso. Talvez soubesse da minha aventura, mas não acrescentou nada. Só me disse estas últimas palavras à porta. Venha para o humanitismo. Ele é o grande regaço dos espíritos, o mar eterno em que mergulhei para arrancar de lá a verdade. Os gregos faziam-na sair de um poço. Que concepção mesquinha! Um poço! Mas é por isso mesmo que nunca atinaram com ela. Gregos, subgregos, antigregos, toda a longa série dos homens tem se debruçado sobre o poço, para ver sair a verdade que não está lá. Gastaram cordas e caçambas. Alguns mais afoitos desceram ao fundo e trouxeram um sapo. Eu fui diretamente ao mar. Venha para o humanitismo. 31. Uma semana depois, o Lobo Neves foi nomeado presidente da província. Agarrei-me à esperança da recusa, se o decreto viesse outra vez datado de 13. Trouxe, porém, a data de 31, e esta simples transposição de algarismos eliminou deles a substância diabólica. Que profundas que são as molas da vida. O muro. Não sendo meu costume dissimular ou esconder nada, contarei nesta página o caso do muro. Eles estavam prestes a embarcar. Entretanto, em casa de Dona Plácida, vi um papelinho dobrado sobre a mesa. Era um bilhete de Virgília. Dizia que me esperava à noite na chácara sem falta e concluía: o muro é baixo do lado do beco. Fiz um gesto de desagrado. A carta pareceu-me descomunalmente audaciosa, mal pensada e até ridícula. Não era só convidar o escândalo, era convidá-lo de parceria com a risota. Imaginei-me assaltar o muro, embora baixo e do lado do beco, e quando ia a galgá-lo, via-me agarrado por um pedestre de polícia que me levava ao corpo da guarda. O muro é baixo. E que tinha que fosse baixo? Naturalmente, Virgília não soube o que fez. Era possível que já estivesse arrependida. Olhei para o papel, um pedaço de papel amarrotado, mas inflexível. Tive comichões de o rasgar em 30.000 pedaços e atirá-los ao vento, como o último despojo da minha aventura. Mas recuei a tempo. O amor próprio, o vexame da fuga, a ideia do medo, não havia remédio senão ir. Diga-lhe que vou. Aonde? Perguntou Dona Plácida. Onde ela disse que me espera. Não me disse nada. Neste papel. Dona Plácida arregalou os olhos. Mas esse papel achei-o hoje de manhã nessa sua gaveta e pensei que... Tive uma sensação esquisita. Reli o papel, mirei-o, remirei-o. Era, em verdade, um antigo bilhete de Virgília, recebido no começo dos nossos amores. Uma certa entrevista na chácara que me levou efetivamente a saltar o muro. Um muro baixo e discreto. Guardei o papel e tive uma sensação esquisita. A opinião. Mas estava escrito que esse dia devia ser o dos lances dúbios. Poucas horas depois, encontrei Lobo Neves na Rua do Ouvidor. Falamos da presidência e da política. Ele aproveitou o primeiro conhecido que nos passou a ilharga e deixou-me, depois de muitos cumprimentos. Lembra-me que estava retraído, mas de um retraimento que forcejava por dissimular. Pareceu-me, então, e peço perdão à crítica, se este meu juízo for temerário, pareceu-me que ele tinha medo. Não medo de mim, nem de si, nem do código, nem da consciência. Tinha medo da opinião.
Supus que esse tribunal anônimo e invisível, em que cada membro acusa e julga, era o limite posto à vontade do Lobo Neves. Talvez já não amasse a mulher, e assim pode ser que o coração fosse estranho à indulgência dos seus últimos atos. Cuido, e de novo insto pela boa vontade da crítica, cuido que ele estaria pronto a separar-se da mulher, como o leitor se terá separado de muitas relações pessoais. Mas essa opinião que lhe arrastaria a vida por todas as ruas, que abriria minucioso inquérito acerca do caso, que coligiria uma a uma todas as circunstâncias, antecedências, induções, provas, que as relataria na palestra das chácaras desocupadas, essa terrível opinião, tão curiosa das alcovas, obstou a dispersão da família. Ao mesmo tempo, tornou impossível o desforço, que seria a divulgação. Ele não podia mostrar-se ressentido comigo sem igualmente buscar a separação conjugal. Teve, então, de simular a mesma ignorância de outrora e, por dedução, iguais sentimentos. Que lhe custasse, creio, naqueles dias principalmente, viu de modo que devia custar-lhe muito. Mas o tempo, e é outro ponto em que eu espero a indulgência dos homens pensadores, o tempo caleja a sensibilidade e oblitera a memória das coisas. Era de supor que os anos lhe despontassem os espinhos, que a distância dos fatos apagasse os respectivos contornos, que uma sombra de dúvida retrospectiva cobrisse a nudez da realidade, enfim, que a opinião se ocupasse um pouco com outras aventuras. O filho, crescendo, buscaria satisfazer as ambições do pai, seria o herdeiro de todos os seus afetos. Isso e a atividade externa e o prestígio público, e a velhice depois, a doença, o declínio, a morte, um responso, uma notícia biográfica, e estava fechado o livro da vida, sem nenhuma página de sangue. A solda. A conclusão, se há alguma no capítulo anterior, é que a opinião é uma boa solda das instituições domésticas. Não é impossível que eu desenvolva este pensamento antes de acabar o livro, mas também não é impossível que o deixe como está. De um ou de outro modo, é uma boa solda a opinião, e tanto na ordem doméstica como na política. Alguns metafísicos biliosos têm chegado ao extremo de a darem como simples produto da gente xoxa ou medíocre, mas é evidente que, ainda quando um conceito tão extremado não trouxesse em si mesmo a resposta, bastava considerar os efeitos salutares da opinião, para concluir que ela é a obra superfina da flor dos homens, a saber, do maior número. Fim de um diálogo. Sim, é amanhã. Você vai a bordo? Está doida? É impossível. Então, adeus. Adeus. Não se esqueça de Dona Plácida. Vá vê-la algumas vezes, coitada. Foi ontem despedir-se de nós, chorou muito, disse que eu não a veria mais. É uma boa criatura, não é? Certamente. Se tivermos de escrever, ela receberá as cartas. Agora, até daqui a, talvez, 2 anos? Qual? Ele diz que é só até fazer as eleições. Sim, então até breve. Olhe que estão olhando para nós. Quem? Ali no sofá, separemo-nos. Custa-me muito, mas é preciso. Adeus, Virgília. Até breve. Adeus. O almoço. Não a vi partir, mas à hora marcada senti alguma coisa que não era dor nem prazer, uma coisa mista, alívio e saudade, tudo misturado em iguais doses. Não se irrite o leitor com esta confissão. Eu bem sei que, para titilar-lhe os nervos da fantasia, devia padecer um grande desespero, derramar algumas lágrimas e não almoçar. Seria romanesco, mas não seria biográfico. A realidade pura é que eu almocei, como nos demais dias, acudindo ao coração com as lembranças da minha aventura e ao estômago com os acepipes de M. Proudhon. Velhos do meu tempo, acaso vos lembrais desse mestre cozinheiro do Hotel Faru, um sujeito que, segundo dizia o dono da casa, havia servido nos famosos Very Vefour de Paris e mais nos palácios do Conde Molé e do Duque de La Rochefoucauld? Era insigne. Entrou no Rio de Janeiro com a polca. A polca, M. Proudhon, o Tivoli, o baile dos estrangeiros, o cassino. Eis algumas das melhores recordações daquele tempo, mas, sobretudo, os acepipes do mestre eram deliciosos.
Eram, e naquela manhã parece que o diabo do homem adivinhara a nossa catástrofe. Jamais o engenho e a arte lhe foram tão propícios. Que requinte de temperos, que ternura de carnes, que rebuscado de formas. Comia-se com a boca, com os olhos, com o nariz. Não guardei a conta desse dia, sei que foi cara. Ai, dor, era-me preciso enterrar magnificamente os meus amores. Eles lá iam, mar em fora, no espaço e no tempo, e eu ficava-me ali numa ponta de mesa, com os meus 40 e tantos anos, tão vadios e tão vazios. Fica-me para os não ver nunca mais, porque ela poderia tornar e tornou, mas o eflúvio da manhã, quem é que o pediu ao crepúsculo da tarde? Filosofia das folhas velhas. Fiquei tão triste com o fim do último capítulo que estava capaz de não escrever este, descansar um pouco, purgar o espírito da melancolia que o empacha e continuar depois, mas não quero perder tempo. A partida de Virgília deu-me uma amostra da viuvez. Nos primeiros dias meti-me em casa a fisgar moscas como Domiciano, se não mente o Suetônio, mas a fisgá-las de um modo particular, com os olhos. Fisgava-as uma a uma, no fundo de uma sala grande, estirado na rede, com um livro aberto entre as mãos. Era tudo: saudades, ambições, um pouco de tédio e muito devaneio solto. Meu tio cônego morreu nesse intervalo, e tem 2 primos. Não me dei por abalado, levei-os ao cemitério como quem leva dinheiro a um banco, que digo, como quem leva cartas ao correio. Selei as cartas, meti-as na caixinha e deixei ao carteiro o cuidado de as entregar em mão própria. Foi também por esse tempo que nasceu minha sobrinha Venância, filha do Cotrim. Morriam uns, nasciam outros, eu continuava às moscas. Outras vezes agitava-me, ia às gavetas, entornava as cartas antigas, dos amigos, dos parentes, das namoradas, até as da Marcela, e abria-as todas. Lia-as uma a uma e recompunha o pretérito. Leitor ignaro, se não guardas as cartas da juventude, não conhecerás um dia a filosofia das folhas velhas. Não gostarás o prazer de ver-te ao longe, na penumbra, com um chapéu de 3 bicos, botas de 7 léguas e longas barbas assírias, a bailar ao som de uma gaita anacreôntica. Guarda as tuas cartas da juventude. Ou, se não te apraz o chapéu de 3 bicos, empregarei a locução de um velho marujo, familiar da casa de Cotrim. Direi que, se guardares as cartas da juventude, acharás ocasião de cantar uma saudade. Parece que os nossos marujos dão este nome às cantigas de terra, entoadas no alto mar. Como expressão poética, é o que se pode exigir mais triste. O humanitismo. 2 forças, porém, além de uma terceira, compeliam-me a tornar a vida agitada do costume: Sabina e Quincas Borba. Minha irmã encaminhou a candidatura conjugal de Nhá Loló de um modo verdadeiramente impetuoso, quando dei por mim e estava com a moça quase nos braços. Quanto ao Quincas Borba, expôs-me, enfim, o humanitismo, sistema de filosofia destinado a arruinar todos os demais sistemas. Humanitas, dizia ele, o princípio das coisas não é outro senão o mesmo homem repartido por todos os homens. Conta 3 fases humanitas: a estática, anterior a toda a criação; a expansiva, começo das coisas; a dispersiva, aparecimento do homem; e contará mais uma, a contrativa, absorção do homem e das coisas. A expansão, iniciando o universo, sugeriu a Humanitas o desejo de o gozar, e daí a dispersão, que não é mais do que a multiplicação personificada da substância original. Como não me aparecesse assaz clara essa exposição, Quincas Borba desenvolveu-a de um modo profundo, fazendo notar as grandes linhas do sistema. Explicou-me que, por um lado, o humanitismo ligava-se ao brahmanismo, a saber, na distribuição dos homens pelas diferentes partes do corpo de humanitas. Mas aquilo que, na religião indiana, tinha apenas uma estreita significação teológica e política, era, no humanitismo, a grande lei do valor pessoal. Assim, descender do peito ou dos rins de humanitas, isto é, ser um forte, não era o mesmo que descender dos cabelos ou da ponta do nariz. Daí a necessidade de cultivar e temperar o músculo. Hércules não foi, senão, um símbolo antecipado do humanitismo.
Neste ponto, Quincas Borba ponderou que o paganismo poderia ter chegado à verdade, se não houvesse amesquinhado com a parte galante dos seus mitos. Nada disso acontecerá com o humanitismo. Nesta Igreja Nova não há aventuras fáceis, nem quedas, nem tristezas, nem alegrias pueris. O amor, por exemplo, é um sacerdócio, a reprodução um ritual. Como a vida é o maior benefício do universo, e não há mendigo que não prefira a miséria à morte, o que é um delicioso influxo de humanitas, segue-se que a transmissão da vida, longe de ser uma ocasião de galanteio, é a hora suprema da missa espiritual, porquanto, verdadeiramente, há só uma desgraça, é não nascer. Imagina, por exemplo, que eu não tinha nascido, continuou Quincas Borba. É positivo que não teria agora o prazer de conversar contigo, comer essa batata, ir ao teatro e, para tudo, dizer numa só palavra, viver. Nota que eu não faço do homem um simples veículo de humanitas. Não, ele é ao mesmo tempo veículo, cocheiro e passageiro. Ele é o próprio humanitas reduzido, daí a necessidade de adorar-se a si próprio. Queres uma prova da superioridade do meu sistema? Contempla a inveja. Não há moralista grego ou turco, cristão ou muçulmano que não troveje contra o sentimento da inveja. O acordo é universal, desde os campos da Idumeia até o Alto da Tijuca. Ora bem, abre mão dos velhos preconceitos, esquece as retóricas rafadas e estuda a inveja, esse sentimento tão sutil e tão nobre. Sendo cada homem uma redução de humanitas, é claro que nenhum homem é fundamentalmente oposto a outro homem, quaisquer que sejam as aparências contrárias. Assim, por exemplo, o algoz que executa o condenado pode excitar o vão clamor dos poetas. Mas substancialmente é humanitas que corrigem humanitas uma infração da lei de humanitas, o mesmo direito do indivíduo que estripa a outro. É uma manifestação da força de humanitas. Nada obsta, e há exemplos, que ele seja igualmente estripado. Se entendeste bem, facilmente compreenderás que a inveja não é senão uma admiração que luta. E sendo a luta a grande função do gênero humano, todos os sentimentos belicosos são os mais adequados à sua felicidade. Daí vem que a inveja é uma virtude. Para que negá-lo? Eu estava estupefato. A clareza da exposição, a lógica dos princípios, o rigor das consequências, tudo isso parecia superiormente grande e foi-me preciso suspender a conversa por alguns minutos, enquanto digeria a filosofia nova. Quincas Borba mal podia encobrir a satisfação do triunfo. Tinha uma asa de frango no prato e trincava com filosófica serenidade. Eu fiz-lhe ainda algumas objeções, mas tão frouxas que ele não gastou muito tempo em destruí-las. Para entender bem o meu sistema, concluiu ele, importa não esquecer nunca o princípio universal, repartido e resumido em cada homem. Olha, a guerra, que parece uma calamidade, é uma operação conveniente, como se disséssemos o estalar dos dedos de humanitas. A fome, e ele chupava filosoficamente a asa do frango, a fome é uma prova que o humanita submete à própria víscera. Mas eu não quero outro documento da sublimidade do meu sistema, senão este mesmo frango. Nutriu-se de milho, que foi plantado por um africano, suponhamos, importado de Angola. Nasceu esse africano, cresceu, foi vendido. Um navio trouxe, um navio construído de madeira cortada no mato por 10 ou 12 homens, levado por velas que 8 ou 10 homens teceram, sem contar a cordoalha e outras partes do aparelho náutico. Assim, este frango, que eu almocei agora mesmo, é o resultado de uma multidão de esforços e lutas, executados com o único fim de dar mate ao meu apetite. Entre o queijo e o café, demonstrou-me Quincas Borba que o seu sistema era a destruição da dor. A dor, segundo o humanitismo, é uma pura ilusão. Quando a criança é ameaçada por um pau, antes mesmo de ter sido espancada, fecha os olhos e treme. Essa predisposição é que constitui a base da ilusão humana, herdada e transmitida. Não basta, certamente, a adoção do sistema para acabar logo com a dor, mas é indispensável. O resto é a natural evolução das coisas.
Uma vez que o homem se compenetre bem de que ele é o próprio humanitas, não tem mais o que remontar o pensamento à substância original para obstar qualquer sensação dolorosa. A evolução, porém, é tão profunda que mal se lhe podem assinar alguns milhares de anos. Quincas Borba leu-me daí a dias a sua grande obra. Eram 4 volumes manuscritos de 100 páginas cada um, com letra miúda e citações latinas. O último volume compunha-se de um tratado político, fundado no humanitismo. Era talvez a parte mais enfadonha do sistema, posto que concebia com formidável rigor de lógica. Reorganizada a sociedade pelo método dele, nem por isso ficavam eliminadas a guerra, a insurreição, o simples murro, a facada anônima, a miséria, a fome, as doenças. Mas sendo esses supostos flagelos verdadeiros equívocos do entendimento, porque não passariam de movimentos externos da substância interior, destinados a não influir sobre o homem, senão como simples quebra da monotonia universal, claro estava que a sua existência não impediria a felicidade humana. Mas ainda quando tais flagelos, o que era radicalmente falso, correspondem no futuro à concepção acanhada de antigos tempos, nem por isso ficava destruído o sistema, e por 2 motivos. Primeiro, porque sendo humanitas, a substância criadora e absoluta, cada indivíduo deveria achar a maior delícia do mundo em sacrificar-se ao princípio de que descende. Segundo, porque ainda assim não diminuiria o poder espiritual do homem sobre a terra, inventada unicamente para seu recreio dele, como as estrelas, as brisas, as tâmaras e o ruibarbo. Pangloss, dizia-me ele ao fechar o livro, não era tão tolo como pintou Voltaire. No fragmento lido hoje, Virgília perde o bebê que Brás pensava que fosse dele. Também vimos o início da apresentação da filosofia do humanitismo, de Quincas Borba, uma filosofia que acomoda-se facilmente aos prazeres da vida. Existe um substrato que percorre o desenrolar das memórias de Brás Cubas, que é a história de seus amores, das mulheres que passam pela sua vida. Primeiro, a paixão da adolescência, Marcela, que amou Brás por 15 meses e 11 contos de réis. Depois, Eugênia, com quem Brás nunca teve intenções sérias, mas gostou de se divertir um pouco. Até que cansou da menina pobre e manca. Fosse um romance do romantismo, Brás poderia ter se apaixonado por Eugênia e iniciado com ela um relacionamento puro, que o redimiria do namoro inconsequente com a cortesã Marcela e o salvaria de um casamento por interesse com Virgília. Porque eram assim as narrativas do romantismo, seguiam essa linha de pensamento. Mas aqui é realismo e Brás só se aproxima de Eugênia pela curiosidade de ver o que nasceu daquele beijo estalado de vinho e volúpia entre o glosador Vilaça e Dona Eusébia, numa moita da casa dele lá em 1814. Enquanto Brás borboleteia sobre a sua superioridade, ele ironiza o que ele lê na atitude da Dona Eusébia de empurrar a filha para ele, como pretensão de usar a moça para ascensão social por meio do casamento com ele. Poderia até ser uma doce vingança da Dona Eusébia, pelo comportamento dele em 1814, fazer com que o Brás se casasse com a sua filha bastarda. A sua grande parceira na vida foi Virgília, que se tornou muito mais interessante para o Brás quando já estava casada, quando ele já não teria que ter com ela nenhuma responsabilidade. Poderia continuar solteiro, encontrando a Virgília quando ele quisesse, como amante. A Virgília é a mulher que realiza seus desejos íntimos e públicos. Ela tinha aspirações de ser baronesa ou marquesa,
Então, casou com o pretendente que lhe pareceu mais promissor na carreira política. Com o outro, o Brás, que não era dado à ação, ela vive um triângulo amoroso. Para uma mulher do século XIX, Virgília é poderosa e livre. Eu gosto da Virgília. A narrativa traz, às vezes, algo de ruim da personalidade dela, como de ser mentirosa, meio dissimulada. Mas lembrem quem é que nos dá essas informações. É o narrador, Brás. É interessante que o defunto autor imagina a Virgília viva, lendo suas memórias. E na leitura de hoje, vimos a entrada de outra mulher na vida do Brás, a Inhã Loló. Brás conhece Inhã Loló, que é filha do Damasceno, e fica sabendo da intenção da irmã dele, a Sabina, em casar a moça com ele. Quando vê a Loló, que era pobre, usando um vestido fino num camarote do teatro, Brás diz que tem cócegas de Tartufo. É a segunda vez que ele se refere a Tartufo. Tartufo é uma comédia do francês Molière, de 1664. A personagem título dessa comédia é um devoto religioso, hipócrita e dissimulado. Em língua portuguesa, o termo tartufo passou a ter a acepção de pessoa hipócrita ou de falso religioso. Por hoje eu fico por aqui. Abraço e até o próximo episódio.